as imagens do novo centro de confinamento de terroristas de El Salvador. Centenas de homens tatuados, de cabeça rapada, pés descalços e vestindo apenas calções brancos, alinharam-se como exemplo da declaração de guerra ao crime do país centro-americano. Esta é a maior e mais segura prisão da América Latina. Mas se você cair aqui, terá que compartilhar o ar com 12 mil gangsters imprudentes, dispostos e acostumados a desmembrar almas. As celas frias, de 100 metros, foram projetadas para abrigar 100 homens. Os mesmos para os quais estão disponíveis apenas 80 bases de metal sem colchões ou cobertores, nas quais eles devem dormir. Vigiados de todos os ângulos por soldados, policiais e guardas que garantem o controle. A mega construção também tem um regime de lazer zero. Os presos só podem tomar banho dentro das celas, comer 2 vezes por dia e são obrigados a trabalhar apagando os rastros das gangues. Restaurar hospitais e instituições ou construir moradias sociais e instalações esportivas. Você acha que essa prisão vai longe demais? Então fique atento, pois você está prestes a conhecer as prisões mais brutais da América Latina. 2. Ciudad Juárez, México. Raros lugares são tão perigosos quanto a Ciudad Juárez, no México. Uma prisão administrada quase inteiramente por líderes de cartéis. Esse inferno sem lei é dividido em alas de acordo com o tipo de detento e os crimes cometidos. Apesar dos guardas terem ordens de atirar para matar, o controle real está nas mãos de alguns de seus detentos. Aqui, os detentos têm mais liberdade do que os guardas. Em muitos casos, os policiais não têm permissão para atravessar determinados perímetros. E são os criminosos que têm as chaves das áreas comuns atrás das grades. Se esse é o alcance que eles têm sobre os policiais, imagine o que eles podem fazer com você se você quiser ser alvo de uma gangue rival. A prisão tem quadras esportivas e celas VIP, que foram construídas e equipadas secretamente a pedido dos prisioneiros. Uma dessas celas tinha uma jacuzzi, um bar e um estúdio de tatuagem. Ninguém se atreve a dizer exatamente como os objetos e ferramentas necessários para as reformas ilegais entraram. E enquanto alguns presos cumprem suas penas como se estivessem num hotel 5 estrelas, outros não ousam sair para os pátios com medo de serem assassinados. 3. Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Brasil. Escondido entre a densa floresta amazônica do Brasil está o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido como Compache. Essa fortaleza superlotada, construída para 592 detentos, abriga o dobro de presos e frequentemente se torna um campo de batalha. A razão? Confrontos entre cartéis e o seu poder e influência para além das grades. No dia 1º de janeiro de 2017, um motim entre gangues rivais custou a vida de 57 prisioneiros. Durante 17 horas, os presos assumiram o controle da prisão, usando técnicas de intimidação selvagens e armas reais ou fabricadas com qualquer utensílio que pudessem transformar, como escovas de dente. 4. Penitenciária do Litoral, Equador. O sistema penitenciário do Equador foi testemunha de uma série de massacres que deixaram mais de 450 mortos desde 2020. E a penitenciária da costa é uma das mais problemáticas do mundo. Em setembro de 2001, 118 detentos foram mortos durante uma luta frenética de 2 dias entre gangues rivais. A escalada da violência nas prisões do Equador começou a surgir depois que elas se tornaram uma parte importante das lucrativas rotas de tráfico de cocaína, da América do Sul para a América do Norte e Europa. E embora o país não tenha histórico de produção de cocaína, ele está localizado entre os 2 maiores centros de produção de narcóticos do planeta, Peru e Colômbia. Para controlar o problema das prisões e reforçar a segurança, o governo anunciou a compra de 24 milhões de cartuchos de armas. Um número assustador, porque é quase o dobro da população deste país.
5. Lurigancho, Peru. A prisão de Lurigancho, no Peru, foi construída para abrigar 2.500 prisioneiros, mas abriga os 10.000 presos mais perigosos. O que é ainda mais chocante é que apenas 100 guardas estão encarregados de manter a ordem atrás das grades. Seu problema de superlotação é tão crônico que alguns dos prisioneiros optaram por viver nos telhados. E a violência é tão terrível que, em um de seus capítulos mais sombrios, 124 prisioneiros foram mortos em um único dia. Cada amanhecer dentro dessas paredes é tanto uma dádiva quanto uma maldição. Para sobreviver, você precisa ouvir mais do que falar. E quando o fizer, certifique-se de escolher suas palavras com a precisão de um cirurgião. Mas embora nem todas as prisões sejam tão perigosas quanto essas, há erros que você nunca deve cometer, especialmente durante as primeiras agonizantes 24 horas. Ao entrar na penitenciária, você se lembra de ter lido um artigo que dizia que, provavelmente, você se lembrará do seu primeiro dia na prisão para o resto da vida. E se as pessoas ameaçadoras que entram com você forem alguma indicação, não será uma boa lembrança. Veja a seguir como sobreviver. Suas primeiras 24 horas na prisão. A cada ano, milhares de pessoas entram na prisão nos Estados Unidos, totalizando cerca de 16 milhões. As celas das prisões nos Estados Unidos possuem, em média, um espaço de 4 metros quadrados. Dependendo da prisão em que você está, em um dia normal, você fica em sua cela cerca de 23 horas por dia. E com a Covid, isso tem sido severamente aplicado. Você terá alguma privacidade? Deve ter medo dos chuveiros. E como você deve cumprimentar seu companheiro de cela? Um futuro prisioneiro deve ler livros de boa qualidade sobre a vida na prisão e conversar com um ex-detento experiente na mesma instalação de segurança. Estar em boa forma física também pode ajudar a se preparar para o sucesso ao entrar na prisão. Agora, veja como serão suas primeiras 24 horas e como sobreviver a elas. Primeiro passo. Revista íntima. Às 8 horas da manhã, pare na conhecida recepção e descarga, PND, por até 8 horas. Equipe examinará seus pertences para decidir o que pode ficar com você. Será fornecido um conjunto de roupas de presidiário e coletadas suas impressões digitais e fotografias. Você receberá um cartão de identificação e no primeiro dia, terá de se despir na frente dos guardas. Isso significa que você deve tirar todas as suas roupas. Um guarda passa os dedos em seu cabelo e verifica sua boca e sob sua língua. O guarda pede que você agache, tussa e levante os braços. Isso impede contrabando na prisão. Às 4 da tarde, com sorte, você terminará a admissão e conhecerá seu companheiro de cela. Receba antes de sair do PND um saco de dormir com lençóis, cobertor, itens de higiene, toalha, sapatos e talvez fronha. Segunda etapa. Conheça seu companheiro de cela. Entrar em uma prisão pela primeira vez pode ser muito perturbador para os novos detentos. Geralmente, há 2 prisioneiros por cela nas prisões federais, e você será orientado por um guarda sobre onde ir. E enquanto você faz isso, todos estão observando, tentando descobrir quem é o novo prisioneiro e onde ele se encaixará. Ao chegar à sua cela, você deve bater na porta e se apresentar com firmeza e respeito, e seguir as sugestões e orientações de seu companheiro de cela mais experiente. Se o seu colega de cela não quiser se relacionar com você, busque apoio fora dela. De acordo com o psicólogo Dr. Jamie Blandino, na prisão, algumas pessoas são forçadas a usar formas primitivas de relacionamento para sobreviver. Procure conexões com pessoas que compartilhem de sua cultura, raça ou religião. Na prisão, fazer amizade com uma tribo pode ser crucial para a sobrevivência. Terceira etapa. Hora do banho. Às 6 da tarde, você tomará seu primeiro banho.
Por mais que filmes e programas tratem dos banheiros como locais violentos, geralmente não é assim. De fato, você pode estar se colocando em maior perigo ao evitar os chuveiros. Na cadeia, é imprescindível estar limpo, pois você não deve incomodar os companheiros com o mau cheiro. Convive-se em ambientes compartilhados por muito tempo, e odores intensos podem atrair problemas. Quarta etapa: boa etiqueta no banheiro. Se estiver em uma cela, é melhor usar o banheiro quando seu colega não estiver. Se precisar usar o banheiro com um colega de cela, avise-o primeiro e pendure um lençol para ter privacidade. Dê privacidade ao seu companheiro de cela para cuidar das suas necessidades. Olhe para a parede. Evitar fazer contato visual com ele pode prejudicar o relacionamento e até causar violência. Quinto passo: sua primeira refeição. Como prisioneiro, você não tem escolha sobre a comida que lhe é servida. Os presos que trabalham na alimentação lhe darão uma bandeja com porções iguais em todas. Os detentos podem comer apenas uma porção da mesma refeição nas prisões federais, pois há scanners de carteiras de identidade para evitar duplicações. Repetir na fila pode resultar em relatório de roubo. Eu ia comer o coração dele. Foi o que eu fiz. Foi vingança, mas eu não engoli. É um fato que uma colher foi encontrada no cérebro da vítima. Ele não só gostava de comer a carne dessas crianças, mas de beber o sangue delas. E ele disse: cometi o pior crime do mundo. Não é verdade? Acho que não. Só foram baleados e deixados. De violência extrema a canibalismo, a atos indizíveis que te revirarão o estômago. Hoje veremos alguns dos detentos mais perigosos do mundo. Enquanto alguns têm mais mortes que outros, cada um deles te fará questionar como um humano é capaz do que esses detentos fizeram. Qual detento era conhecido por atacar guardas prisionais nu? Por que um detento tentou reviver pessoas depois de matá-las? E como uma vítima sobreviveu ao massacre de um detento que matou outras 8? Para ser honesto, não sinto remorso algum por quem matei. Eram pessoas que não valiam a pena. Pedro Rodrigues Filho, apelidado Pedrinho Matador, era um serial killer ou um vigilante, dependendo de quem você perguntar. Nascido numa fazenda no Brasil, tirou sua primeira vida com apenas 14 anos, matando um político local que demitiu seu pai de um emprego de segurança após acusá-lo de roubar comida de uma cantina escolar. Ele então matou o homem que acreditava ser o verdadeiro culpado. Depois que sua noiva grávida na época foi morta por uma gangue, Pedro e alguns amigos fizeram um massacre, matando 7 membros e ferindo outros 16 numa recepção de casamento. Ele foi preso pela primeira vez em 73, aos 18 anos, e condenado a 126 anos de prisão. Visando principalmente traficantes, estupradores, assassinos e outros criminosos, Pedro cometeu a maioria de seus assassinatos enquanto estava atrás das grades. Sim, esse homem estava em uma missão. Enquanto estava preso, Pedro assassinou mais de 40 detentos, mas guardou o pior para o pai, que estava preso por ter matado a mãe. O que ele fez com o pai foi vingança em outro nível. Eu cortei um pedaço do coração dele. Eu mastiguei, pois havia prometido que comeria o coração dele. Foi exatamente isso que eu fiz. Aquilo foi vingança, mas eu não engoli, apenas mastiguei e joguei sobre o corpo. Apesar de seus crimes hediondos, Pedro foi libertado da prisão em 2007 devido a uma brecha na época nas leis do Brasil que não permitia que detentos ficassem presos por mais de 30 anos. Em 2011, ele foi acusado e preso por ameaçar pessoas, posse ilegal de armas e tumulto ilegal. Em 2018, ele foi solto e parecia ter mudado de vida. Lançou um canal no YouTube alertando as pessoas contra o crime. Pedro foi também a inspiração para o livro que virou série de TV, Dexter. Mas em março de 2023, seu sonho de estrelato desvaneceu quando foi baleado e morto por 2 homens desconhecidos. Nenhuma prisão foi feita. Embora tenha mastigado o coração do pai, Pedro não foi considerado um canibal. Nosso próximo detento, no entanto, era apelidado de Hannibal, o canibal. Levaram
para uma cela, fecharam a porta e que então procederam a torturá-lo por 9 longas horas. Robert Maudsley nasceu em Liverpool, Inglaterra, e desde muito jovem sofreu abusos do pai. Enquanto trabalhava como prostituta em Londres em 1974, Maudsley estrangulou um cliente até a morte que lhe mostrou fotos de uma criança que ele havia abusado. Mais tarde, ele se entregou. Considerado incapaz de ser julgado, Maudsley foi enviado ao Hospital Broadmoor em 1977, onde matou novamente. Esse assassinato lhe rendeu o infame apelido Hannibal, o canibal. Maudsley despedaçou este homem, ele esmagou a cabeça dele e o fato é que uma colher foi achada no cérebro da vítima. Mas Maudsley disse que não usou aquela colher para comer o cérebro dele, mas uma colher estava lá. Por que cravar uma colher no cérebro? Não importa. Maudsley foi para Wakefield em 78, onde matou mais 2 presos. Felizmente, nenhuma colher foi achada nos cérebros deles. Ele foi então transferido para a Solitária, para cumprir sua prisão perpétua em total isolamento. Todas as suas vítimas eram agressores sexuais. No seu último julgamento por assassinato em 79, Maudsley admitiu que acreditava que suas vítimas eram seus pais. Era a sua forma de lidar com o trauma de uma infância de abuso constante. Uma cela dupla foi construída especificamente para Maudsley em 1983. Assemelha-se assustadoramente à cela do filme de 1991, O Silêncio dos Inocentes. Até hoje, ele passou 46 anos em confinamento solitário, o que lhe rendeu o recorde de prisioneiro que mais tempo passou nessas condições na história do Reino Unido. Algumas fontes o chamam de o prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha, mas esse título pode ir para o nosso próximo detento. Charles Bronson, nascido Michael Gordon Peterson, é um dos detentos mais violentos e notórios da Grã-Bretanha. Nascido em Bedfordshire, Inglaterra, Bronson começou com pequenos crimes aos 13 anos de idade, mas não foi preso até 1974, quando o então jovem de 22 anos foi condenado por roubo à mão armada e sentenciado a 7 anos. Durante sua primeira passagem pela prisão, Bronson foi transferido para várias prisões e hospitais psiquiátricos, ganhando reputação por sua extrema violência. De atacar presos e guardas, a fugir da sua cela e fazer motins nos telhados da prisão, Bronson teve a pena estendida até 1987, quando foi finalmente libertado. Após a sua libertação, Bronson, que na altura voltou a usar o seu nome de nascimento Michael Peterson, começou a lutar em combates ilegais de boxe sem luvas. Seu promotor de lutas o encorajou a mudar de nome, o que ele fez. Agora, antes de nocautearmos o resto da violenta história de Charles Bronson, certifique-se de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis de sobrevivência. Pouco mais de um ano após sua soltura, Bronson foi novamente preso por assalto à mão armada. Em 1989, ele fez uma lança improvisada com uma vassoura e uma garrafa quebrada e correu nu pela cela. Ok, uau. Eu não queria ser colega de cela desse cara. Felizmente, para os outros detentos, as ações dos guardas fortemente armados levaram à rendição de Bronson e ninguém se feriu. Bronson foi solto novamente em 92 e depois de alguns meses voltou aos seus velhos hábitos. Foi considerado culpado de tentativa de roubo e posse de espingarda, sendo condenado a 8 anos. Desde então, está na prisão. Em 2014, ele ficou infamemente untado com manteiga e correu nu depois que seu time de futebol menos favorito venceu um campeonato. Quando os guardas tentaram prendê-lo, ele revidou, chamando aquilo de a briga da sua vida. Sem surpresa, ele perdeu e quebrou costelas na briga. Na prisão, Bronson manteve quase uma dúzia de pessoas reféns, incluindo detentos e visitantes. Isso o levou a receber uma pena de prisão perpétua. Embora tecnicamente nunca tenha matado ninguém, seus surtos violentos e tentativas de assassinato o tornam um perigo para a sociedade. Nem preciso dizer que você evitaria qualquer pessoa desta lista, mas nosso próximo detento parecia matar por prazer. Bansram foi preso por uma acusação de arrombamento relativamente menor e quando a polícia o trouxe, ele disse: "Esta é uma acusação muito pequena. Cometi inúmeros assassinatos ao longo dos anos. Isso não é absolutamente nada." Carl Panzram nasceu em 1891, nos arredores de Minnesota. Criado numa fazenda, num lar abusivo, ele começou com pequenos crimes aos 8 anos. Aos 11, incendiou um reformatório onde a equipe o maltratava. Aos 16, Panzram decidiu se juntar aos militares, mas foi pego roubando e sentenciado a 3 anos em Fort Leavenworth, no Kansas. Depois de ser solto, viajou pelos Estados Unidos por partes da América do Sul e Europa, praticando atividades criminosas como agressão e roubo usando outros nomes.
Panzram só começou a matar em 1920 após roubar a residência de William Howard Taft, um ex-presidente americano. Seu saque incluía joias, títulos e uma pistola. Com o dinheiro, Panzram comprou um iate e atraiu marinheiros locais a bordo, um de cada vez. Ele os embriagava, abusava deles e depois os matava. Infelizmente, era só o começo. Ele continuou seu comportamento sádico na África. Panzram contratou 6 homens para um trabalho falso, apenas para matá-los e jogá-los aos crocodilos. Assim que ele voltou, continuou sua onda de crimes até sua prisão final em 1928, quando recebeu prisão perpétua. Enquanto estava lá, assassinou um guarda com uma barra de ferro e foi condenado à morte. Nosso próximo detento lhe dará pesadelos sobre ir ao hospital. Bem, o ex-enfermeiro Niels Högel já cumpre prisão perpétua após ser condenado pelo assassinato e tentativa de assassinato de 6 pacientes que estavam sob seus cuidados quando trabalhava num hospital perto da cidade de Bremen entre os anos de 2000 e 2005. Nascido na Alemanha em 1976, Niels Högel é conhecido como o enfermeiro serial killer e cumpre prisão perpétua por seus crimes. Ele começou na unidade de cirurgia cardíaca da UTI de um hospital alemão em 1999. Em 2001, os médicos fizeram uma reunião após um aumento notável em ressuscitações e mortes, com Högel de plantão em mais da metade dos incidentes. Em 2002, Högel foi transferido para outra clínica onde emergências médicas ou mortes envolvendo pressão alta ou insuficiência cardíaca dispararam. Sem surpresa, Högel estava novamente de serviço quando a maioria desses incidentes ocorreu. Em 22 de junho de 2005, Högel foi flagrado injetando um paciente com uma droga conhecida por causar parada cardíaca. Ele foi preso naquele verão, mas os detalhes horríveis só seriam revelados anos depois. Em 2008, foi condenado a 7 anos de prisão por tentativa de homicídio, mas as famílias de outras vítimas suspeitas pressionaram por mais investigações que expuseram a triste verdade. Em 2015, Högel admitiu ter assassinado pelo menos 6 pacientes e depois alegou ter matado outros 30 por injeção letal. Foi condenado à prisão perpétua. A sua razão? Tédio, e para mostrar que conseguia ressuscitar pessoas. Sim, este tipo é doente. Apenas 4 anos depois, as autoridades descobriram que ele era responsável pela morte de 85 pacientes. No entanto, investigadores acreditam que esse número pode chegar a 200. Voltando aos Estados Unidos, esta detenta é uma das mais famosas assassinas em série da América. Você matou 7 homens, 7 estranhos. Isso não te torna um serial killer? Porque não os matava você? Aileen Wuornos nasceu em Michigan em 1956 e veio de um lar abusivo. Parece ser um tema comum entre muitos dos detentos da nossa lista. Trabalhando como prostituta para se sustentar e a sua dependência de drogas, Wuornos foi presa várias vezes nos anos 70 por roubo e furto de carros. Ela estava sendo presa por dirigir sob influência, por agressão física, por roubo. No entanto, seus crimes mais significativos ocorreram entre 1989 e 1990. Em um ano, ela foi responsável por roubar e matar 7 homens, abandonando seus corpos na beira da estrada, fingindo ser uma prostituta pedindo carona pela Flórida. Os homens a pegavam e então se tornavam vítimas. Assim que foi presa, Wuornos alegou ter agido em legítima defesa, mas os ferimentos de bala das vítimas provaram o contrário. Algumas foram baleadas várias vezes. Em 1992, ela foi condenada por assassinato e sentenciada à morte. Pouco depois, admitiu mais 3 assassinatos e afirmou que os cometeu por lucro, não em legítima defesa. Em 9 de outubro de 2002, Aileen Wuornos foi executada por injeção letal. Ela foi apenas a 2ª mulher na Flórida a ser executada desde que o estado restaurou a pena de morte em 1976. Curiosidade, Charlize Theron interpretou Wuornos em sua atuação vencedora do Oscar de 2003 no filme Monster. Nosso próximo detento pode encorajá-lo a investir em melhor segurança doméstica. A semana toda mostramos a vocês imagens perturbadoras do assassino em massa. Ouvimos Speck confessar e não mostrar remorso algum por seus crimes hediondos. Richard Speck nasceu em Kirkwood, Illinois, em 1941, sofrendo abuso nas mãos de seu padrasto alcoólico. Ele mesmo se voltou ao álcool na adolescência. Sua primeira prisão ocorreu aos 13 anos de idade, e nos 8 anos seguintes ele foi preso e solto por pequenos crimes. Mas o pior de seus crimes aconteceu em 1966, começando por roubar e agredir sexualmente uma mulher de 65 anos. Acredita-se que ele matou outra mulher pouco depois. A polícia o interrogou sobre o assassinato, mas ele não foi preso. Depois, ele fugiu para Chicago. A 13 de julho de 1966, Richard Speck invadiu um sobrado, lar de 9 estudantes de enfermagem, e os detalhes do seu massacre são absolutamente brutais.
Mantendo os alunos numa sala por horas, ele os levou um por um e os matou. O seu método de assassinato era esfaqueá-los, estrangulá-los ou ambos. Ele também abusou de uma das vítimas antes de a matar. No total, Speck matou 8 das 9 estudantes, sendo que a única sobreviveu ao se esconder debaixo de uma cama e esperar Speck sair antes de pedir ajuda. Em 15 de abril de 1967, Richard Speck foi condenado à morte, mas isso foi alterado para uma pena de 100 anos em 1972. Inicialmente alegando estar bêbado e drogado durante o massacre, ele depois admitiu que teria feito o mesmo sóbrio. Enquanto preso, Speck morreu de ataque cardíaco em 5 de dezembro de 1991. De todos os detentos da nossa lista, o próximo tem o apelido mais assustador e com razão. Ele não só gostava de comer a carne dessas crianças, mas de beber o sangue delas. E isso também lhe dava uma sensação de grande satisfação. Albert Fish nasceu em Washington, D.C. em 1870. Ele também era conhecido como o Homem Cinzento ou o Bicho-Papão, e seus crimes horríveis são os culpados. Obcecado em infligir dor, tanto em si mesmo quanto nos outros, Fish era conhecido por se golpear com uma raquete coberta de pregos. Encontraram dezenas de agulhas de costura no corpo dele, principalmente na área da virilha. Quando não estava a torturar-se, as suas vítimas, sobretudo crianças, tinham de suportar uma agonia excruciante. Embora um número exato nunca tenha sido confirmado, a polícia acreditava que ele matou até 15 crianças. Em 1928, Fish, que tinha 58 anos na época, torturou Grace Budd, de 10 anos, e enviou uma carta à família dela descrevendo seus crimes hediondos. Pessoal, não vou explicá-los aqui porque são absolutamente horrendos. Em 1934, Albert Fish foi preso e admitiu ter matado Grace e outras crianças. Ele tentou alegar insanidade, afirmando que vozes em sua cabeça o mandaram matar suas jovens vítimas. Embora vários psiquiatras tenham de fato alegado que ele era insano, o júri não se importou e Fish foi condenado à morte na cadeira elétrica. Em 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi executado na prisão de Sing Sing, no estado de Nova York. Saber o que acontece ao seu redor, viajar em grupo e confiar nos seus instintos são boas formas de evitar ser vítima de um crime grave. Claro, cada situação é única, mas eu diria que estas dicas são um bom começo. Bem, por mim é tudo. Bem perturbador se me perguntam, mas se quiserem saber mais sobre detentos aterrorizantes, vejam o nosso vídeo sobre as prisões mais duras da América do Sul. A gente se vê na próxima no Como Sobreviver.